né? Inúmeras doenças, quase congelando de tanto frio. Eles dançam e se alegram pela esperança da vida. Chegando lá, na hall, eles descem, se põem em posição no pátio, mas tem um companheiro que não comparece. Eles ficam lá em pé até que encontram um companheiro dormindo. Ele não aguentou, dormiu, e eles traz o companheiro e os mantém em formação a noite toda. Sereno, no frio da Alemanha. E ele narra que como que eles estavam em pé, em formação a noite toda, após ter viajado 2 dias e 3 noites em pé no vagão. Ali eles não poderiam se apoiar em ninguém. E eles colocam, mesmo assim, né? Viktor Frankl coloca, mesmo assim, nosso estado de espírito era a maior das alegrias, pois naquele campo não havia lareira e Auschwitz ficava longe. Ou seja, eles conseguiram olhar o copo meio cheio. Eles conseguiram olhar a parte boa daquela situação. Estavam sofrendo. Não podiam lidar com aquele sofrimento, extinguir aquele sofrimento. Não podiam mudar as circunstâncias. Não havia o que fazer. Aceitaram isso. Que se pudessem, prontamente fariam. Mas não podiam. Aceitaram isso. Olharam as coisas boas. Assalto. Chegou, casa revirada. Aconteceu, é fato. Outra doença. Se puder tratar, se puder. Se não, é isso. Olhar as coisas boas agora. Se é isso que eu tenho, como que eu vou me portar diante desse sofrimento? Como que eu vou me levar diante desse sofrimento? Para que esse sofrimento não me faça pior, mas para que eu cresça e me fortaleça diante dele. Isso é importante. Como lidar com o sofrimento. Como lidar com as situações. Pois o não saber lidar com as situações nos adoece e causam neuroses, né? Te adoece. E essa é a importância de uma terapia, por exemplo. Onde dentro da terapia, de uma boa terapia, né? Você vai conseguir olhar e falar, poxa, não, esse sofrimento eu consigo tirar. Se eu colocar uma rotina na minha vida, esse sofrimento acaba. Mas tem sofrimentos que não tem. Não tem como a minha mãe deixar de ser minha mãe. Eu vou precisar lidar com ela. Meu filho deixar de ser meu filho. Vou precisar lidar. Uma doença. Dentro da terapia, eu consegui olhar isso, a realidade, e fazer com que essa realidade e o sofrimento que abarca essa realidade humana
o faça crescer e dar um passo em direção à perfeição, né? A perfeição humana, a ser melhor, né? A executar as suas potências aí da melhor forma, certo? Espero ter ajudado um pouquinho, né? Ter começado a trabalhar esse tema, claro, de maneira bem tranquila, trazendo algumas questões. A minha ideia é ir aprofundando nesse tema, que é de grande valia, né? Para que, aos poucos, refletindo juntos, né, eu consiga ajudá-los a lidar com os sofrimentos, né? E que vocês consigam lidar melhor com os sofrimentos e deles se saiam melhores, deles se fortaleçam, certo? Como fez o Viktor Frankl, não só dessa vez, né? Mas traz em toda a sua logoterapia, né? Ele que criou um método terapêutico, né? Que é a logoterapia, né? E eu acho que, assim, para resumir esse ponto, trago mais uma historinha não, né? Mas um fato da vida desse grande homem, que foi quando ele ficou cego, né? Já velhinho, ficou cego. E sua esposa, né? Poxa, triste. Chega né, até uma discípula dele lá da logoterapia, Elizabeth Lucas. Ela chega diante dele e não sabe o que falar, né, pra ele. Não sabe o que falar. E ele fala, né, pra ela, fala, por que você tá aí assim com essa cara, né, sem enxergar já? Aí ela se espanta, né, fala, poxa. Ele fala, né, eu vi muita coisa. Tem gente que nasce cego. Tem gente que fica cego quando jovem. Eu estou ficando cego agora. Mas eu vi muita coisa. Eu tive a oportunidade de ver muita coisa. Então, isso não é motivo de tristeza, e sim de alegria. Mais uma vez, olhar as partes boas. Ser grato pelas partes boas. E não reclamar daquilo que é a parte ruim. Não é, porque isso aconteceu comigo. Não. Se aconteceu comigo, tem para quê? Se eu posso tirar esse sofrimento, eu vou tentar. Né? Vou fazer. Se eu não posso, eu vou aceitar isso. Vou cobrar a justiça que deve ser feita. Se alguém tiver que ser preso, terá que ser